Cabra cabriola, corre montes a vales, corre meninos a pares, também te comerá a ti, se cá chegares. Eu sou a cabra cabriola, que como meninos aos pares, também comerei a vós uns carochinhos de nada. Olá, amante do terror. Existe uma lenda no Piauí e Pernambuco que assombrou as crianças travessas e também as pessoas que andavam pelas ruas nas noites de sexta-feira. Ela é chamada de Cabra Cabriola. Ela, na verdade, é surgida lá pelo século XIX na mitologia portuguesa e também na Península Ibérica, sendo trazida para o Brasil pelos próprios portugueses, espalhada por várias regiões desse país, mais ou menos pelo mesmo período histórico. E mesmo passando por várias alterações, o que é inevitável, ainda assim se consolidou entre vários povos que contaram essa lenda passando as gerações. A lenda conta sobre uma criatura chamada Cabra Cabriola, um ser metade monstro, metade cabra, que soltava fogo e fumaça pelos olhos e narinas, que aterrorizava a todos quando as estrelas se revelavam no céu. Nas noites de sexta, reza a lenda que ninguém, seja adulto ou criança, poderia andar pelas ruas, até o sol raiar, porque senão a probabilidade de virar janta para a criatura era bem alta. Se tinha chances de sobreviver, ninguém sabia, porque ninguém iria querer arriscar a própria vida para provar um ponto que até então ninguém sabia se era verdade ou não. Mas eram apenas nas noites de sexta. Tirando isso, os outros dias eram livres do monstro, ou pelo menos deveriam ser. Por mais que nessas noites a cabra cabriola seja mais ativa quanto a tudo e todos que passam pelas ruas, a maior preferência que ela tem é por crianças. Mais especificamente, crianças travessas, que nem a grila. Mas a diferença da cabra para a grila é que a grila sequestrava para então devorar e alimentar toda a sua família. Já a cabra as devorava ali e na hora, já que não tinha família nenhuma. E grila tinha a ajuda do seu gato infernal, já a cabra faz tudo por si mesma. Crianças que eram obedientes aos pais e comportadas geralmente não chamavam a atenção da criatura. Suas casas eram completamente ignoradas, então não tinham com o que se preocupar. Afinal, era só manter a boa conduta, ou pelo menos era assim que geralmente funcionava. Mas mesmo assim, sendo travessas ou não, nenhuma criança que ouvia os passos dos cascos da cabra do lado de fora ou no telhado da casa podiam sair de perto de suas mães. Não importava o quanto a casa estava trancada, ela iria dar um jeito de entrar, astuta como uma raposa, mas fétida como um bode. E é nessa parte que você pergunta se ninguém já tentou matar a cabra cabriola alguma vez. E eu te respondo, você já tentou matar um conceito? Pois é impossível. E é exatamente por isso que também é impossível matar a coisa. A cabra cabriola é dita como sendo a manifestação física do próprio medo. Ou seja, ela é tipo a personificação do conceito do medo. Não de medos em geral, mas do medo na mente das crianças e das pessoas que acreditam e já acreditaram na lenda. É como se as pessoas tivessem tanto pavor da lenda que fez com que ela ganhasse força, como um yokai, só que brasileiro. Então, tentar matar a cabra cabriola é como tentar matar um conceito, algo fisicamente impossível. A única forma de matá-la é deixá-la cair no mais profundo abismo do absoluto esquecimento. É assim que conceitos morrem, ou são manipulados. Um bom exemplo de como isso pode acontecer é que tem várias histórias infantis em torno dessa lenda sombria, fazendo ela se tornar menos aterrorizante e menos sanguinária. É um bom jeito de apresentar a lenda para as crianças sem necessariamente traumatizá-las, como era nos tempos mais antigos, que pouco se ligava para como ficaria a mente delas. A única coisa que importava era uma boa conduta, não importando os métodos para isso ser alcançado. Bom, continuando. Tem alguns relatos que dizem que a cabra cabriola não seria um animal sedento por sangue apenas, e sim uma criatura com inteligência próxima à de um ser humano. Sua capacidade cognitiva não seria maior do que a de um ser humano adulto, mas com certeza ele tem capacidade de aprender. A cabra cabriola seria capaz de mimetizar vozes, ou seja, imitar quase perfeitamente a voz de alguém.
A única condição seria saber exatamente como era o timbre e o comportamento da pessoa-alvo, para que ficasse idêntica. Ela não conseguiria imitar a aparência, porque nunca houve relatos que implicassem dela ser um metamorfo. Então, ela teria que enganar, mas sem aparecer. E isso aconteceu uma vez. A mãe de 2 filhos tinha que sair para trabalhar tarde da noite. E, já sabendo sobre a cabra cabriola, ela disse para as crianças que não abrissem a porta para ninguém além dela. Que só abrissem se ouvissem a sua voz cantarolando de uma forma que só ela e as crianças sabiam. Com isso, ela saiu para o seu trabalho. Um tempo depois dela sair, as crianças ouviram uma voz gutural e uma batida forte na porta. A voz dizia que era a mãe delas e pediu, quase ordenando para que abrissem. As crianças obviamente sabiam que não deveriam abrir a porta e a desistência acabou chegando. Aquelas crianças não eram exatamente travessas, ou pelo menos não travessas o suficiente para que a cabra cabriola fosse capaz de invadir as suas casas. Por isso, precisava de um convite. Mas sabendo da sua condição, não seria capaz de ganhar a confiança daquelas duas. Por isso, daquela noite em diante, decidiu observar como era o timbre e o comportamento da mulher, para que fosse capaz de imitar a sua voz com exatidão. E depois de várias noites, conseguiu decorar precisamente como era a voz da mulher. Certa noite, a mãe das crianças saiu para trabalhar como de costume e deu novamente todas as instruções, mal sabendo que agora a cabra cabriola tinha um plano e iria colocá-lo em ação. A cabra, por um momento, deixou todos os seus instintos assassinos e hostis de lado para bater na porta com calma e cantarolou com uma voz feminina de veludo para que seus filhinhos abrissem a porta e a deixassem entrar. E sem pensar 2 vezes, as crianças abriram a porta, mas não se depararam com a sua mãe, e sim com a figura monstruosa, que agora que tinha o convite dado de bom grado pelas crianças, poderia fazer o que bem entendesse. E aquela foi a última noite que elas foram vistas com vida. A cabra cabriola foi uma lenda criada, adivinha só, para as mães educarem os seus filhos, dizendo que a tal criatura iria visitá-las durante a noite e devorá-las durante o seu sono. E isso era uma prática mais comum do que se imagina. Grande parte das lendas de antigamente tinham o objetivo de ensinarem uma lição de moral para as pessoas, sejam crianças ou adultos que se comportavam mal. Era mais para as crianças que acreditavam em qualquer coisa, mas também existiam aquelas que serviam para os adultos. Por exemplo, o curupira, criado para que os caçadores parassem de caçar os animais na floresta. Para você ter uma noção, ela era mais temida do que o lobisomem e a mula sem cabeça, que vieram bem antes. Isso porque o fato dela ser uma personificação do medo e poder invadir casas independentemente do quão bem protegidas elas estivessem, era combustível para pesadelos terríveis e traumas psicológicos para a vida inteira. De qualquer forma, se ouvissem uma criança chorando de repente e ela não conseguindo falar o motivo, quase certeza que era por causa que a cabra cabriola estaria devorando alguma vítima por ali perto, e o máximo que poderiam fazer era começar a rezar para qualquer divindade que conheciam, para que a criatura simplesmente ignorasse as suas casas e não devorassem as suas crianças.